serão 106 milhões de pessoas que serão beneficiadas só na Caixa Econômica Federal. 270 milhões de contas e a gente espera que 150 milhões de pessoas passem por uma das 26 mil pontos de venda físicos da Caixa Econômica Federal. E pelos próximos 6 meses não vai ter sábado, não vai ter domingo. Nós, começando dos vice-presidentes e de mim, todo sábado e todo domingo nós estaremos na agência, eu também, pelo Brasil inteiro. Dado essa questão do FGTS, às vezes as pessoas falam, Pedro, R$100, 200, 300, 400, 500 não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Nós temos que conhecer mais o Brasil, porque tem gente que vai receber R$2, R$3, R$4, e as pessoas da Caixa Econômica Federal vão atender essas pessoas como aquelas que iriam receber R$500 mil. Então, o detalhe serão 106 milhões de pessoas que vão receber dinheiro. Quem vai andando 2 ou 3 horas, as pessoas às vezes no interior chegam 6 horas da manhã, e ninguém me contou. Eu vi. Você imagina você receber R$40, R$50, R$60, andar 3, 4 horas para receber R$50. Então, esses 100, 200, 300, 500 fazem a diferença, até porque nós temos um programa chamado Caixa Mais Azul, e esse programa dá desconto de 90% em empréstimos atrasados. Ou seja, quem receber R$500, na verdade, pode pagar uma dívida de R$5 mil. E aí você fala, Pedro, mas e aí? E aí que essas pessoas, elas não têm a sua cidadania financeira. Porque hoje, como elas têm o nome sujo, elas vão ter que pegar dinheiro, porque todas precisam, a 15%, 20%, 22% ao mês. Então, como é que a gente pode deixar brasileiros tomando dinheiro a 22% ao mês? Então, esse dinheiro que vários vão receber, vão nos ajudar. A gente vai fazer dos 3 milhões de brasileiros que nós estamos ajudando, mais de 200 mil já pagaram suas contas e 600 mil imóveis seriam perdidos e 80 mil pessoas, 80 mil famílias deixaram de ter a sua perda. A intenção é que se distribua para a população cerca de 42 bilhões em 2 anos, sendo que 28 bilhões só esse ano. A participação do Banco do Brasil, nesse caso, é menor do que a Caixa. A Caixa se responsabiliza pelo Fundo de Garantia e pelo PIS. E ao Banco do Brasil caberão as liberações relativas ao PASEP. Nós temos no PASEP inscritos um pouco acima de 1,5 milhão de pessoas, num valor total de 4,5 bilhões. O Banco do Brasil disponibilizará para informação dos participantes do PASEP informações através do seu endereço eletrônico, que é www.bb.com.br/PASEP, e as consultas poderão ser feitas também em todas as agências, em todos os terminais de atendimento. A ideia é passar para os correntistas do Brasil, os recursos já irão diretamente para as contas, já no dia 19 de agosto. Os não correntistas do Banco do Brasil poderão fazer a transferência no dia 20 para os seus bancos, sendo que retirados até 2.500 não sofrerão qualquer tarifa, não terão qualquer custo. Nós temos o saque imediato, o aumento da remuneração das contas do trabalhador, o saque aniversário e algo absolutamente revolucionário que pouca gente entendeu: o uso de recebíveis de saques do FGTS. É claro que mexer no FGTS é complicado. Nós estamos aqui com um conceito chamado renda permanente. O dinheiro vai para o trabalhador e continua indo. A produtividade aumenta a produção e todos ganham no final. Nós também estamos tomando um cuidado enorme com aquele trabalhador desassistido. Isso quer dizer o seguinte: nós precisamos de uma maneira para não impactar muito o trabalhador quando ele está desempregado, e nós criamos esse mecanismo.
Eu quero compartilhar com vocês alguns efeitos do que essa medida vai gerar para o brasileiro. Quando você corrige um problema de má alocação de recursos, o dinheiro estava aqui. Você tira daqui e coloca num local mais eficiente. Esse local, a economia vai crescer muito rápido. Mas isso não é um choque de demanda. Isso não é o que os outros fizeram. Nós não estamos inventando o dinheiro, não. Nós estamos pegando recursos reais da economia e colocando no lugar certo. É por isso que essas medidas são estruturais. E eu quero anunciar para vocês um pequeno rol de efeitos que vocês podem esperar em 2019 e 2020. A medida Saque Imediato liberará 30 bilhões de reais na economia em 2019. 28 bilhões do FGTS e 2 bilhões do PIS/PASEP. Então você pode perguntar, será que não é exagero, Adolfo? Não, não é. Existem 23 bilhões de recursos no PIS/PASEP. Nós estamos contando só com 2 bi. E eu tenho certeza que o presidente da Caixa Econômica, Pedro, e do Banco do Brasil, Rubem, vão mudar essa realidade e vão conseguir fazer esse dinheiro chegar muito mais longe do que jogado num lugar que ninguém está olhando. Isso, meus amigos, quer dizer o seguinte: são 42 bilhões de reais na economia no período 2019-2020. Isso é um impulso no PIB de 0,35 pontos percentuais. Não me parece um efeito pequeno. 0,35% pontos percentuais de crescimento. Isso em 2019 e 2020. Mas não para por aqui. Porque além do curto prazo, as nossas medidas têm efeito no longo prazo da economia. Em 10 anos, aumento de 2,6 pontos percentuais no PIB per capita. Aumento na população ocupada, 5,6%. Efeito acumulado no emprego, 2.900.000 pessoas vão ser empregadas na economia nos próximos 10 anos por causa do que está sendo assinado hoje aqui. E por que tem dinheiro para isso? Porque os dados mostram que o fundo do FGTS, as contribuições ao FGTS, vão aumentar em 11,3 bilhões de reais. É mais dinheiro para o trabalhador brasileiro comprar sua casa. Eu quero ressaltar que poucos notaram, mas na coletiva de imprensa, ao final dessa entrevista, nós vamos detalhar o mercado de recebíveis, um mercado bilionário que está sendo criado aqui para ajudar o trabalhador. Então, quando o trabalhador que precisa do dinheiro, ele vai conseguir acesso às melhores taxas do mercado. Vai ser um consignado feito com garantia real. Não, meus amigos, isso é muito mais do que algo conjuntural. É uma mudança na estrutura da economia brasileira. Eu quero endereçar um ponto também que chamou muita atenção na imprensa, que é sobre os R$500 que nós estamos liberando por conta do FGTS. Eu vi várias pessoas dizendo, mas só isso? Ora, eu gostaria de ter liberado mais. Só que para fazer isso, nós teríamos que prejudicar outras pessoas. E isso não é aceitável. Nós liberamos o máximo que era possível, garantindo toda a estrutura que existe. Mas eu quero dizer algo mais. Esses R$500 por conta significam 40 bilhões de reais na economia, em 2019 e 2020. Mais de 100 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados por isso. O governo Temer liberou 44 bilhões para 25 milhões de pessoas. Nós estamos liberando menos dinheiro para 4 vezes mais pessoas. É porque o nosso governo segue uma máxima muito simples, que é a que o ministro Paulo Guedes sempre diz: não existe liberalismo sem fraternidade. O nosso governo é, acima de tudo, um governo social, um governo liberal, mas que olha para a população mais pobre. Para os senhores terem ideia, R$500 é o valor,
81% das contas do FGTS tem menos de R$500. Em resumo, 81% da população, das contas do FGTS estão completamente satisfeitas com a regra que nós escolhemos. Isso quer dizer o seguinte: 54,7 milhões de brasileiros vão ter direito a pegar todo o dinheiro que eles têm no fundo de garantia. 37,3% das pessoas que têm o nome negativado, meus amigos, têm uma dívida menor que R$500. Nós estamos liberando 40 bilhões com a medida saque imediato. Existem outras. 40 bilhões é só com uma delas, saque imediato. Desses 40 bilhões que nós estamos liberando, 21 bilhões são para pessoas que têm menos de R$1.000 na conta do FGTS. 31,8 bilhões são para pessoas que têm até R$5.000 na sua conta do FGTS. Resumindo, primeiro, os mais pobres. Escolha dos R$500 como limite máximo foi para beneficiar a população mais carente e mais necessitada. Antes de encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês a regra escolhida pelo governo contra a regra que eu vi na imprensa. A imprensa começou a noticiar, e eu agradeço, que é o papel dela noticiar mesmo. Os saques vão... o trabalhador vai poder sacar 35% do saldo da conta. Aí passou uma semana, você liga em algumas rádios, você ouve: poxa, o governo voltou atrás, é o lobby das construtoras, agora está limitando em R$500. Não tem lobby nenhum não, senhores. Tem a preocupação com o social que marca esse governo. Quando você limita o saque a R$500, eu quero dar um exemplo para vocês. Vamos pegar um trabalhador que tem R$200 no FGTS? Com a regra que esse governo escolheu, ele saca os R$200. Com a regra que o Beautiful People estava aplaudindo, ele saca R$70. Porque 35% de 200 é só 70. Vamos pegar um outro exemplo, um trabalhador que tem R$500 de saldo no FGTS. Com a nossa regra, ele saca os R$500. Com a regra que muitos queriam, que era a regra dos 35%, esse mesmo trabalhador só sacaria R$175. O que a regra de limite de R$500 faz é que garante que todo trabalhador que tem até R$1.400 no seu fundo de garantia está melhor com a regra que nós adotamos do que com a regra que a imprensa estava aplaudindo. Trocando em miúdos, 87,7% das contas do FGTS tem saldo inferior a R$1.400. Isso quer dizer que para 87,7% das contas, a regra adotada por esse governo de limitar os saques em R$500 é superior à regra defendida por alguns na imprensa de sacar 35%. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro.